O analfabeto funcional não é um coitadinho necessitado de ajuda. É um animal perigosíssimo que, justamente por não entender as palavras dos outros, está livre para atribuir a elas o sentido que bem deseje. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao Oliver Talk, aqui é o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre o império dos analfabetos funcionais. E o analfabeto funcional, ele é o tipo de pessoa que transforma figuras de linguagem em um literalismo tosco. E não se esqueça de assinar o podcast onde você estiver ouvindo, seja no Spotify, iTunes, e se estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de assinar, clicar no sininho, isso vai nos ajudar muito. Eu conto com essa sua ajuda. Então vamos lá. Perceba que o analfabeto funcional, não é? Ele tem essa característica, certo? Ele não é um sujeito analfabeto, né? Porque o sujeito analfabeto sabe, né, que ele não tem condições de interpretar as palavras, principalmente escritas. Correto? Ele já sabe, ele está ali. Agora, o analfabeto funcional, como ele se acha de tal maneira diplomado, não, já tenho um diploma, eu fui muito bem alfabetizado, e ele não entende o que está escrito, principalmente quando tem figuras de linguagem, em especial ironia, ele começa a interpretar tudo errado. Esse é o grande mal que nós estamos vendo aqui, principalmente nas escolas, nas universidades e em tantos outros lugares. Eu quero dar alguns exemplos, depois explicar quais são os fundamentos disso e depois até ler um artigo de um cronista muito famoso que eu acredito que ele já esteja falecido, né? Então, portanto, vamos pegar alguns exemplos de analfabetismo funcional que nós vemos por aí na mídia e etc, né? Para a gente se divertir um pouco, rir um pouquinho, né? Fábio Panunzio, né? Apresentador do Jornal da Noite da Band, se irritou com uma mulher no Twitter ao ser xingado de imundo, patético e burro por conta de uma publicação. Ele foi ao perfil da seguidora e viu em sua biografia que ela era de direita e ela era também do signo de Áries, né? Ela era uma ariana. O que o Fábio falou dela? Bem, ele falou que o seguinte, olha o que ele escreveu. Vejam só, a cidadã de bem, de coração odiento e palavras tão ásperas. É uma notória nazista que se declara ariana de direita. Que horror! E é essa gente a quem eu chamo de nazista, porque não tem outro nome para chamar. Então olha que interessante, veja, pessoas que estão nos jornais, não é? Que estão ali como âncora de algum jornal, colunistas, né? Trabalham, né, em alguns jornais por aí. São o Fábio Panunzio é um arquétipo deles. Eles não entendem o que essas pessoas estão querendo dizer. Ele olha lá Ariano e acha que realmente ela é nazista, não porque ela nasceu sob determinada estrela ou sob determinada data. Cara, isso é surreal. Essa aí... Então, e você veja, isso é exatamente aquilo que eu disse no começo do nosso podcast, na introdução, que foi uma frase do Olavo. O analfabeto funcional não é um coitadinho necessitado de ajuda. Perceba, olha o caso desse apresentador da Band. Ele não é um coitadinho, muito pelo contrário, deve ter não sei quantos diplomas, correto? Continuando o texto que eu li lá na introdução. É um animal perigosíssimo que, justamente por não entender as palavras dos outros, está livre para atribuir a elas o sentido que bem deseje. Ou seja, esse jornalista viu que a moça era ariana, logo disse que ela era uma nazista. Então é um animal perigosíssimo. Entendeu? Essas pessoas, só porque elas são imbuídas, ou, não sei, de alguma maneira conseguiram concluir a universidade, elas acham que pode dar qualquer sentido para as palavras, principalmente porque essas pessoas não entendem o significado delas. É impressionante isso que nós estamos vendo. Olha que outro interessante, aqui o namorado da Fátima Bernardes, né? Certa vez o Bolsonaro disse que ele iria escolher um ministro para o STF que fosse terrivelmente evangélico. Meu Deus. Olha como o namorado da Fátima Bernardes interpreta a expressão terrivelmente evangélico. Vamos lá, olha o que ele escreveu no Twitter. Bolsonaro disse que escolheria um ministro do STF, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas. Fui ao dicionário
Fui ao dicionário. Terrivelmente, advérbio de modo. De maneira terrível, de forma horrível, cruel ou desalmada. De modo perverso, severo ou desumano. Então, peraí. Vamos entender aqui. O Bolsonaro fala que vai escolher um ministro terrivelmente evangélico, certo? O namorado da Fátima Bernardes vai até ao dicionário para saber qual que é o significado de terrível. Logo, lendo no dicionário, ele interpreta que terrível, essa palavra terrível, significa que este evangélico, ele é horrível, não tem uma alma desalmada, é um terrorista. Então, o que nós estamos vendo aí, né? Aquilo que eu disse logo no começo também, né? Que o analfabeto funcional transforma figuras de linguagem em um literalismo tosco, não é? Então, Bolsonaro disse que queria escolher um ministro terrivelmente evangélico e o namorado da Fátima Bernardes entendeu que quer alguma espécie de cristão terrorista, psicopata, não é? Todo mundo sabe, todo mundo que, meu Deus, que tem um pouco de interpretação de texto, sabe que a palavra terrivelmente aqui é um sujeito que vai ser muito fiel à doutrina cristã evangélica. Será que não dá para perceber como uma coisa tão simples? Não é? E você pega um sujeito também desse, como eu disse na introdução do texto. Não é um coitadinho qualquer. É um sujeito que tem uma formação X, vem de uma família X, namora a Fátima Bernardes, então não é um cara da classe baixa. É justamente o cara da classe média alta falando coisas absurdas dessas. Não é? Não consegue entender absolutamente nada do que se lê. Óbvio que a gente nem precisa também falar aqui o exemplo do Davi Miranda, que é casado com um gringo, que não conseguiu entender qual que é o sujeito da frase quando o nosso Alan dos Santos pergunta ali para ele, quando ele está falando daquele discurso, né? Não, eu pergunto ao Davi Miranda, eu vou colocar o trechinho aí, depois vocês ouvem. Mas veja bem, esse caso aí, eu não sei nem se é analfabetismo funcional ou se é mais pura burrice mesmo. Não sei, as duas coisas elas estão bem ligadas, assim, de certa forma. Então, você perceba que esses três exemplos que eu dei, um sujeito da mídia, 2 da classe política, também poderia dar exemplo de tantos intelectuais, ou pelo menos pessoas que se dizem intelectuais, cometendo os erros mais simplórios de interpretação de texto, certo? Quando eu disse o império dos analfabetos funcionais, não é porque os vassalos sejam necessariamente analfabetos funcionais, não é? Mas assim, nós estamos rodeados de pessoas que têm o poder, que não sabem o significado das palavras. É um absurdo em vários limites, em vários limites não, mas em vários níveis, isso daí. Não? Então também quero dar alguns exemplos, por exemplo, de alguns textos que eu escrevi e as respostas que eu obtive. Não é, por exemplo, textos com figuras de linguagem, com sarcasmo e ironia, né? Que o sujeito, para entender o que eu disse, tem que ter sei lá, um certo nível de compreensão de texto. Aqui eu não estou falando que ninguém precisa ser PhD, até porque eu não sou, mas assim, o básico, né? Por exemplo, certa vez, né, eu escrevi um texto que o professor Alexandre Pacheco falou que o Alan dos Santos era, sei lá, uma das piores criaturas que o Olavo já criou ou saiu do curso do Olavo, né? E eu escrevi assim: o professor Alexandre Pacheco tem razão quando fala que Alan dos Santos é a pior coisa que Olavo criou. Alan só transformou o pequeno blog de internet na maior mídia de direita do Brasil. Qualquer sujeito medíocre faz isso. O Pacheco só não faz porque está muito ocupado. Então, perceba que eu escrevi esse pequeno texto ali no Twitter. Não é óbvio que um leitor atento sabe que eu estou aqui fazendo uma zoeirinha, né? Então, o Alan dos Santos, eu concordo com o Alan dos Santos, né? Eu concordo com o professor Pacheco por ter chamado o Alan dos Santos de medíocre, né? E assim, uma pessoa medíocre qualquer, ela consegue também fazer o que o Alan fez, criar o maior canal de mídia conservadora no Brasil, e o Pacheco só não faz porque está ocupado. Óbvio que é uma piadinha, é uma coisa irônica, não é? E teve pessoas ali nos comentários, muito engraçado, né? Falando assim, nossa, mas você... Quem é você para falar que o Alan dos Santos é medíocre?
E é muito engraçado porque esse post no Twitter, o próprio Alan dos Santos retweetou. Né? Ele entendeu isso. Né? Não, é uma das coisas assim, impressionantes. Né? Um outro texto também que eu escrevi, com um tom forte de ironia, né? Escrevi recentemente, né? Principalmente quando aconteceu aquele caso do criado mudo, né? Que a marca queria tirar o nome do criado mudo porque era racista e tal. Eu escrevi o seguinte texto, né? Não existe nada mais racista do que um lápis preto. Uma borracha branca apaga a história do povo negro. Lápis preto é barato, é escravo. Lápis branco, a burguesia tem. Lápis preto ninguém aponta, é descartado como é a juventude negra. Reveja seus conceitos, Faber-Castell. Textinho, né? De zoeira também, né? Com tom irônico, né? E né, para as pessoas rirem, né? Relaxarem com que o país está tenso. Não é? E os comentários falam assim, nossa, teve uma galera que curtiu, foi na zoeira, uma outra lá falou, mas e o papel branco? Também que no fascismo todos os papéis serão pretos. É um negócio assim, né? Mas aí, cara, olha que interessante. Tinha uma pessoa lá que me disse, você é um demente, né? Então você acha que todo objeto agora não pode ser mais de cor preta. Meu Deus do céu. É impressionante, assim, né? Então o sujeito, ele não conseguiu captar as nuances da palavra, não é? E transformou tudo que eu disse aqui num literalismo tosco, né? Ele leu de forma literal. E é isso que o analfabeto funcional faz. Né? Por exemplo, eu posso estar numa pregação falando que Jesus é a porta, né? Um exemplo mais mais tosco que eu quero dar para vocês ainda. Eu falo assim, eu estou ali, né? Jesus é a porta, né? E o analfabeto funcional, em outras palavras, interpretaria, não, mas espera aí, ele é a porta do quê? De madeira ou de ferro? É mais ou menos isso, não é? Agora, uma pessoa, né, que tem o mínimo de condições de interpretar algo escrito, ela entenderia, não, quer dizer que ele é o caminho, se você, né, aceitá-lo, você vai ter a salvação, etc. Mas perguntar, por exemplo, se é porta de madeira ou é de ferro, enfim, mostra que ele está fazendo um literalismo tosco dessa questão. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, né, o que está acontecendo? Né? Depois que eu dei esses exemplos para vocês, eu quero agora trazer algumas estatísticas interessantes que seria bom a gente discutir aqui. Né? Eu achei um artigo aqui dos meus arquivos, né, enquanto estava pesquisando esse assunto, eu achei alguns artigos que eu tenho aqui dos meus arquivos. Né? Primeiro, né? Não precisa anotar não, eu vou deixar lá pro pessoal do Oliver Club, se você já faz parte, eu vou deixar lá, o pessoal vai pegar os links e etc, né? Primeiro, né, o pesquisador conclui que mais de 50% dos universitários são analfabetos funcionais, né? Essa foi uma notícia da Globo. Então, preste atenção, 50% ou mais de universitários são analfabetos funcionais. O que isso significa? Significa que um dia essas pessoas tomarão postos de liderança no país. Não é? E é uma notícia muito interessante. Essa notícia não é muito nova, não. Deve ser de 2014. E nada foi feito até então para melhorar esses índices. Então você vai perceber que está vindo uma geração de universitários totalmente analfabetos funcionais, que não sabem interpretar as palavras. E eles podem querer dominar, pegar postos altos e elevados. Né? Então você imagina, nós seremos realmente, nós já somos o império de analfabetos funcionais, mas aí nós afundaremos ainda mais. Né? Então, hoje também saiu um artigo, né, daquele professor, acho que o nome dele é Guzzo, né? Não lembro de cabeça agora, né? Mas falando que próximo ano, né, estima-se que terá mais de 1.800.000 vagas de emprego, né? Mas vagas específicas para pessoas especializadas. Né? E o Guzzo, ele concluiu o seguinte no artigo dele, que no Brasil não vai ter esses tipos de pessoas. Será obrigado a vir pessoas de fora. Por quê? Porque, mas espera aí, o Brasil está cheio de universidades, está cheio de pessoas com mestrado, doutorado, como assim elas não serão empregadas? Esses caras não sabem ler. Não sabem. Não é? Então, assim, desculpa.
Perceba que talvez um cara que vai vir venha de fora do Brasil, que tem um ensino médio, seja mais capacitado. Porque aqui também o império do analfabetismo funcional vem junto com o império do diploma, né? O diploma de mentirinha. Você pode ver, não há repetência basicamente. Eu, quando estava estudando na escola pública, há algum tempo, né? Eu lembro que não existia essa coisa assim de repetir, né? Quando eu estava mais ou menos na sexta, na oitava série, começou, né? Então eu peguei o comecinho. Imagina esse pessoal que está aí, não é? Esse pessoal que está aí. Vai ser uma coisa terrível. 100% terrível, né? E isso aí nós temos que avaliar, por um lado, assim, que esse vai ser o grande problema do país. Né? Se nós, por exemplo, se nós não, né? Se você que está ouvindo o podcast, ou alguma outra pessoa, ou mesmo eu que estou aqui falando sobre isso, esse vai ser o nosso maior desafio para quem trabalha na cultura, nas artes, ou simplesmente não quer ficar focado só na política diária. Esse vai ser o nosso maior desafio, é o desafio mais difícil, o desafio mais árduo, porque uma pessoa já formada, um analfabeto funcional formado aos seus 60 anos, meu amigo, imagina, não é para você mostrar para ele que ele é um analfabeto funcional, ele não vai aceitar, principalmente se ele tem um diploma. Ele acha, não, mas eu sou formado, não é? Eu sou formado. Mas é isso, o analfabeto funcional, ele também não consegue detectar que ele é analfabeto funcional. Sabe? É mais fácil, por exemplo, um viciado em drogas entender que é viciado, e um alcoólatra entender que é alcoólatra, do que um analfabeto funcional chegar assim, não, realmente eu sou um analfabeto funcional e eu preciso aqui voltar para a literatura e tentar entender melhor. É impossível. Ele vai chegar para você, não, mas esses os meus diplomas, não é? Eu estudei em Harvard, né? Eu não sei o que, minha família é difícil, né? Eu quero ler agora para vocês também um artigo que eu achei nos meus arquivos, né, do Janer, não tô lendo o nome direito aqui, preciso de óculos, né, do Cristaldo, né, eu não sei se ele já faleceu, né, mas ele foi um grande articulista de jornal, né, ele estudou fora do país, acho que ele trabalhava na Folha da Manhã, inclusive, né, ele estudou na Sorbonne e tal, e é interessante, né, eu quero ler aqui para vocês, né, esse artigo. Essa crônica deve ter sido, o artigo deve ter sido lá por volta de 2004, né? Já é antigo, né? Olha que interessante. Após terminar Direito e Filosofia, comecei a trabalhar em jornal e passei 2 décadas afastados da Universidade Brasileira. Digo da Brasileira porque nesse período tive 4 anos na Universidade Sorbonne, França, em Paris, da qual também mantive distância. Nesses 4 anos tive apenas 16 horas de aula, das quais apenas 4 foram muito úteis. Em verdade, nunca pensei em fazer doutorado. Queria apenas curtir Paris, se a condição para uma bolsa era defender uma tese, tudo bem, foi o que eu fiz. Só então fiquei sabendo que um doutorado servia para lecionar. Em 81, a Folha da Manhã fechou as portas. A Caldas Júnior estava à beira da falência. Eu, que enviava uma crônica diária para Porto Alegre, fiquei pendurado no meu pincel. Às margens do Sena, mas desempregado. Meu orientador ofereceu-me mais 1 ano de pesquisa, mas recusei. Estava longe de minha mulher, que tivera de retomar seu trabalho após 2 anos comigo em Paris, e com vontade de voltar. Acabei mudando de mala e cuia para Florianópolis, onde passei a lecionar literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, como professor visitante. Foi meu retorno a universidade. Bem, pessoal, aqui essa parte ele está apenas, né, dizendo o que aconteceu com a vida dele. Agora, isso que importa. Olha o que ele passou na universidade. Fiquei perplexo. Boa parte de minhas aluninhas, em final de curso, de letras, não tinha noções mínimas de vernáculo. A meu ver, não podiam sequer ter entrado na universidade. Digo aluninhas, pois os varões eram raros. Certa vez, ao reprovar uma negrinha, em último ano de curso, tive de ouvir choro e ranger de dentes. Racismo, professor, racismo, o senhor é racista. Eu nunca tirei um 0 nesta universidade. Então,
É porque teus professores não leem tuas provas, respondi. Chamei-a ao estrado e mostrei a ela o colar de zeros que havia distribuído a mais 12 alunas brancas. Não fossem elas, provavelmente seria processado por racismo. Então, olha que interessante. Esse é um aspecto que ele está mostrando muito. Então, esses alunos de letras, eles provavelmente serão os professores de português do futuro. Tanto do ensino médio, tanto das escolas de ensino fundamental, quanto da universidade. Então nós temos um ciclo vicioso interessante aí. Por quê? O nosso amigo, o cronista aqui, Cristaldo, ele deu 0. Nenhum outro professor nunca tinha dado 0. Ou seja, talvez nem os professores estão ligando para o português. Entendeu? Nem os professores de letras. Você está me entendendo a gravidade da situação? Né? Eu conheci um colega que começa mais ou menos assim, né? Ele até falou que ele só queria entrar na Universidade de Letras só para fazer greves lá na USP. É assim, é isso. O que você faz nas letras? Não sei, talvez fumar maconha, performance artística nu, e por aí vai, né? Óbvio que nem todos são assim, mas isso é grave. Entendeu? E ainda a mocinha interpretou aquilo como racismo. Não que ela era uma incapacitada na escrita, que ela não entendia o significado das palavras. Numa universidade federal. É isso que a gente está vendo. E de lá para cá, só piorou. Não é? Então vamos a continuar aqui o texto. Mais tarde, reprovei a sobrinha de um deputado. Foi, a meu ver, o gesto que me fez ser ejetado da universidade. Não sabia que a festa de formatura da moça seria a festa do ano da cidade e que 300 convites já haviam sido enviados. Se soubesse, com mais prazer, a teria zerado. Esse cara é muito bom. Resumindo, ao voltar à universidade, nos anos 90, descobri que tivera a melhor formação no ginásio Nossa Senhora do Patrocínio, em Dom Pedrito, no início dos 60. Em 30 anos, o ensino universitário havia decaído irremediavelmente. Então, aquela coisa, né, que nossos pais, avós, ou quem conhece alguém mais antigo fala, no nosso ensino secundário, a gente aprendia muito mais do que vocês aprendem hoje na universidade. Então, por exemplo, os exemplos que eu dei acima sobre pessoas do jornalismo, na classe política e intelectual, são formadas em lugares assim. Ninguém tá nem aí, meu filho. É só você que está escutando o Oliver Talk que se preocupa um pouquinho, ou bastante, com a nossa língua pátria, com a cultura, com o entendimento das coisas. Entendeu? Parece que o movimento mesmo que vai querer fazer alguma coisa está vindo de baixo para cima, não da intelectualidade para baixo. Né? Aqui é a gente. A peãozada aqui trabalha das 8 até as 5 da tarde, e à noite tem que fazer podcast ou ouvir podcast. Não é? É o que está acontecendo. Não é? Então, continuando o texto. Leio recente pesquisa segundo a qual apenas 35% das pessoas com ensino médio completo podem ser consideradas plenamente alfabetizadas e 38% dos brasileiros com formação superior têm nível insuficiente em leitura e escrita. Né? Ou seja, mais de 1/3 dos universitários são analfabetos funcionais. Né? Então perceba aqui já é uma segunda pesquisa. Essa pesquisa que ele passou é muito mais antiga que essa que eu passei para vocês no começo. Então essa antiga ainda tinha uma coisinha. Agora a galera já se corrompeu totalmente. Não é? Então, continuando um pouco o texto, eu quero... não vou ler ele inteiro aqui, né? Eu vou deixar ali para o pessoal para anotar. Eu quero chegar bem nos finalmente, né? Numa entrevista, né, que vai ter, e o pessoal tenta achar o que está acontecendo, né? Qual que é... Por que tem tantos analfabetos funcionais saindo das escolas, né? Continuando, então. Em recente postagem do Facebook, Anselmo retomou uma entrevista da Veja, ou melhor, de Veja, de novembro de 2008, que explica em boa parte a decadência no ensino nacional. Segundo a antropóloga Eunice Durhan, professora da USP e ex-secretária de Política Educacional do Ministério da Educação, no governo Fernando Henrique, a responsabilidade desta catástrofe deve ser atribuída aos cursos de pedagogia, certo?
aos cursos de pedagogia. Olha o que essa mulher fala. As faculdades de pedagogia formam professores incapazes de fazer o básico, entrar na sala de aula e ensinar a matéria. Mais grave ainda, muitos desses profissionais revelam limitações elementares. Não conseguem escrever sem cometer erros de ortografia simples, nem expor conceitos científicos de média complexidade. Chegam aos cursos de pedagogia com deficiências pedestres e saem de lá sem ter se livrado delas. Minha pesquisa aponta as causas. A primeira, sem dúvida, é a mentalidade da universidade, que supervaloriza a teoria e menospreza a prática. Segundo essa corrente acadêmica em vigor, o trabalho concreto em sala de aula é inferior a reflexões supostamente mais nobres. Olha que interessante o que essa mulher falou, né? Qual que é o nome dela mesmo? Aqui no texto, Eunice, não é? Eunice, né? Eunice. Eu, quando estava na filosofia, nós tínhamos que ter aulas obrigatórias de pedagogia, enfim, porque ela licenciatura, né? Tava fazendo licenciatura também, né? E, cara, a pedagogia era um caos, velho. Ninguém gostava, assim, né? Não, as pedagogas gostavam, pelo menos as estudantes. Mas eu lembro de um episódio muito interessante que ali naquelas teorias sobre educação, né? Todo aquele papo, né? Que vocês já ouviram no podcast anterior sobre Desconstruindo Paulo Freire. E, enfim, toda aquela, não, porque o aluno e não sei o que e tal, né? Mas, enfim, eu mesmo não frequentava muitas aulas, né? Eu só assinava, às vezes, o ponto e ia sair fora, porque era mesmo um papinho marxista que você já conhece, né? Aí chegou a prova final, eu lembro que eu nem estudei muito, né? Mas, assim, alguma coisa, tinha uma pergunta, assim, né? Qual o melhor método pedagógico que você acha para resolver os problemas, né, da escola de hoje em dia? Cara, eu sabia que a professora só falava de Marx. Marx pra cá, Marx pra lá, Paulo Freire pra cá, Paulo Freire pra não sei aonde. Eu olhei pra ela, olhei pra pergunta da prova, né? Eu não lembro nos mínimos detalhes a resposta, mas lembro que eu escrevi assim, olha, a escola só vai melhorar quando houver a revolução, né? Quando os ricos forem expulsos, né, de suas casas, quando os banqueiros forem presos, né, quando o capitalismo for totalmente destruído, né, e quando finalmente a ditadura do proletariado, né, alcançar o seu lugar ao sol. Era uma coisa assim, né? Óbvio, né, que, não tinha estudado, não tinha feito nada, mas eu olhei para o professor, vou escrever isso daqui, e eu escrevia rindo, sabe? Eu falei, não é possível que alguém vai acreditar do que eu estou escrevendo aqui, né? Mas estava sendo um marxista decente, né? Porque ela era também, né? Marxista, eu estava ali, né? Eu não era marxista, né? Eu já era mais à direita, mas eu estava ali, né? Escrevendo. Entreguei a prova. Ela leu, né? Ela leu, falei... E eu falei, vou embora, né? Ela já leu, né? Vai dar uma nota. E antes de estar indo embora, ela me chamou ali de canto, olha, preciso falar com você. Aí eu falei, mano, acho que ela realmente não caiu na zoeira, né? Ela falou, olha, Luciano, é o seguinte... Eu achei, assim, a sua prova brilhante, mas brilhante, realmente, nossa, muito boa, tá? Eu só quero te dar um aviso. Qual aviso, né? É um conselho para sua vida. Eu falei, não, pode falar, qual conselho? Não seja tão revolucionário assim, tá? Revolução tudo bem, mas às vezes você é muito. Eu pensando, meu Deus do céu, velho. Realmente, eu fui um belo marxista aí, né? Eu consegui ser, né? Quando a gente que não é de esquerda quer ser um bom marxista, a gente sabe escrever, né? Então, porque a gente entende os conceitos, né? A gente só não está somente, nós não estamos somente na decoreba. Mas é isso, você entendeu? É o caso que o cara tá falando. Ela não tava nem aí se eu ia escrever sobre métodos de ensino, como fazer o aluno a captar melhor o que eu estou falando, não, leu lá que eu queria fazer revolução, né? Enforcar os banqueiros, e ela, nossa, maravilha, bateu palma. É isso que a nossa amiga Eunice aqui está falando. Ela tem total razão. E é na pedagogia que você vai extrair as práticas de ensino. E essas práticas de ensino irão para todos os professores de todas as áreas, desde humanas, ciências e biológicas. Não é? Então, você perceba aí a raiz de todo o mal, pedagogia. Não é? Ou uma das raízes, pelo menos.
Muito interessante, né? Eu quero continuar basicamente aqui o que ele vai dizer aqui, ó. Não por acaso só fui reprovado uma vez em minha vida em meus cursos universitários. Foi na filosofia, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cadeira de pedagogia. A faculdade só oferecia licenciatura e os alunos foram obrigados a assistir às aulas das pedagogas. Masturbação acadêmica total. As professoras, que não tinham conteúdo nenhum a oferecer, abominavam as aulas expositivas e se compraziam a ensinar ridículas técnicas de ensino, em geral de extração Yankee. Me opus violentamente ao embuste e fui solenemente reprovado. Deve ter sido o primeiro e talvez o único acadêmico a ser reprovado naquele curso. Né? Então, interessante, o nosso amigo Cristaldo também passou pela mesma coisa que eu passei. Né? Só que ele saiu fora, ele não teve coragem de escrever. Né? Eu levo na piada. Né? Mas o que ele está falando aqui? Em outras palavras, né? Por exemplo, técnicas de ensino, né? Que são embustes. Né? Então, é mais ou menos assim, não. Então, professor, e aí? Como que eu faço? Não. O aluno não precisa disso. Ele não precisa decorar os grandes clássicos, as frases, pensar, não. Faz uma rodinha, tá? Faz uma rodinha e discute, assim, sobre quais são as melhores formas de se adquirir prazer numa relação. Oi? É isso, gente. Tá? Faz a rodinha, né? Fala sobre algumas historinhas. Né? Eu nunca contei uma história, não lembro se eu já contei, mas tem uma história interessante também. Eu fui estagiar numa escola pública certa vez, e o professor de filosofia, e eu estava no lugar dele. Né? Eu tava no lugar dele, o professor de filosofia tinha ido embora. Né? Tinha ido embora não, tava de férias, sei lá. E a criançada, né, a molecada, eu perguntei aí, o que vocês sabem, tal, o que vocês estão aí, tá? A gente só sabe sobre Lampião e Marx. Oi? Não, é que o professor só fala de Lampião, ele veio lá da Bahia e só quer falar o da Bahia ou do Nordeste, só fala de Lampião. Lampião pra cá, Lampião pra lá. E eu falei, mano, meu Deus do céu, cara, os caras não sabiam nada, além de Lampião e Maria Bonita e alguma coisa de Marx, que era um velho. Então, por exemplo, é isso. Né? A pedagogia que se ensina hoje é essa. Né? Então não precisa explicar ele sobre... Que história da Grécia? Passa 3 anos falando sobre Lampião. Tem coisa mais bonita, meu Deus do céu. É isso. Então, continuando o texto aqui, né? Deixa eu ver em que parte eu fui ler. Né? Então, continuando aqui a parte da Eunice, né? A repórter pergunta o que exatamente se ensina aos futuros professores. Né? Responde Eunice Durham. Fiz uma análise detalhada das diretrizes oficiais para os cursos de pedagogia. Ali é possível constatar, com números, o que já se observava na prática, entre 14 artigos, 14 parágrafos e 38 incisos. Apenas 2 itens se referem ao trabalho de professor em sala de aula. Esse parece um assunto secundário, menos relevante do que a ideologia atrasada que domina as faculdades de pedagogia. Então, em outras palavras, ela está dizendo, olha, eu pesquisei várias coisas e dentre uma série de manuais de educação sobre os métodos eficazes de dar aula, de aplicar a aula, eram pouquíssimos. Né? O negócio mesmo era ideologia. Isso já nessa época, 2004. Né? E antes que falar alguma coisa, não. Eunice estudou na USP. Antropóloga formada pela USP. Não vem falar assim, né? Vocês aí que não estão, né, conservadores, não. Aqui, ó. Não sei se ela é conservadora ou não, mas aí tem diploma, né? Tem diploma também. Né? Mas ela parece estar fazendo algo bom com o diploma dela. Muito interessante isso daí. Então, por exemplo, aí que nós iremos ver, né? Hoje até escrevi um postzinho dizendo o seguinte, né? Dicionário de universitários esquerdistas, né? Olha, você grava essas coisas que você irá passar tranquilamente, só decorar. Geografia, capitalismo mata pobre. Biologia, extinguir humanos para poupar plantas. Arte, enfim, fazer performance nu. Né, fazer performance pública nu, e por aí vai, história, o capitalismo é culpado antes mesmo de existir capitalismo. Então você veja, virou uma coleção de jargões que você tem que gravar para entrar na seita universitária.
né? Não é assim você realmente, olha, eu tô aqui e tal, quero aprender como é que funciona, como é descobrir o mundo. Não, é para você entrar na bolha. Isso é uma coisa realmente interessante, né? Então, continuando, a repórter pergunta, como essa ideologia se manifesta? Por exemplo, na bibliografia, diz Eunice, adotada nesses cursos, circunscrita a autores da esquerda pedagógica. Eles confundem pensamento crítico com falar mal do governo ou do capitalismo. Não passam de manuais com uma visão simplificada e, por vezes, preconceituosa do mundo. É aquilo que a gente já sabe, gente. Então, o império de analfabetos funcionais não está surgindo simplesmente por pessoas de baixo, não, mas pelas de cima. É a universidade que está criando analfabetos funcionais e é a universidade que está dando diploma para esses analfabetos funcionais e é a universidade que está outorgando autoridade e poder para esses analfabetos funcionais, certo? Criarem outros, reproduzirem outros analfabetos funcionais. Esse é o futuro se a gente não fizer nada. Certo? É isso que está acontecendo. E eu acredito que você já sabe. Né? Então, olha que interessante. Para finalizar aqui, que o artigo é muito grande. Eu não estou lendo ele todo. Tá? Estou lendo só algumas partes. Tá? Último parágrafo. Só hoje 1/3 dos universitários são analfabetos funcionais. Não é preciso ir muito longe para saber quem os analfabetizou. O pior é que a peste, apesar da queda do Muro de Berlim e do desmoronamento da União Soviética, não dá sinais de arrefecer neste país que aspira a pertencer ao primeiro mundo, mas ainda vive a reboque da história. Né? Então, tem uma parte interessante aqui também. Em vez de aprender a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e naturalmente decidido em assembleia. Então o professor, ele é basicamente um jargão ambulante. Preste atenção, eu realmente já estive na escola pública, eu sei como é que é. Não é só culpa do professor. Tem um problema, não tem investimento, às vezes é uma porcaria. Sabe, tem uma coisa que é muito interessante, que eu ficava pensando, então quer dizer que se o moleque aqui ele for um bagunceiro e, quiçá, um ladrão ou pior do que isso, eu simplesmente não posso tirar ele da minha sala. Porque existe uma pedagogia. Aí, na Secretaria de Educação, não. Se você tirar, é capaz de eu perder o emprego. Entendeu? Eu também reconheço que existe esse problema. Tá? Não é só culpa do professor. Só que, no entanto, certo? No entanto, não justifica o cara fazer um trabalho porco porque está recebendo pouco. Porque não é. E aquela coisa que Jesus Cristo fala, o nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Você tem que ser fiel no pouco, né, para ser fiel no muito. Não vem me falar que você vai parar de ser analfabeto funcional quando você estiver ganhando 10 mil por mês sendo professor de escola pública. Isso não vai acontecer. Certo? Eu sei que existem problemas, eu sei que esses problemas são graves, mas assim, isso não justifica nenhum trabalho porco, mal feito, que esse pessoal também está fazendo, certo? Óbvio que existem suas raras exceções, né? Eu trabalhei numa outra escola que realmente, olha, o diretor se esforçava muito, né? Fazia parceria com empresas privadas, né? Escola pública, né? Fazia parceria com empresas privadas, né? Ele averiguava os professores, né, na medida do possível. Eu até acompanhei, por exemplo, né, um caso, né, que nós estávamos ali com uma impressora, né? Tinha uma impressora lá na escola. E não tinha tinta. Né? Eu pensei, não, eu compro o cartucho. Não pode comprar. Tem que esperar a empresa contratada pelo Estado vir trocar o cartucho. Ou seja, você não. Para quem já trabalhou numa empresa privada, quando você vai para uma escola pública, meu amigo, a diferença entre o céu e o inferno. A administração, porque você não tem autonomia de nada. O diretor até brincou, né? Pô, acho que eu vou ter que sequestrar a filha do Alckmin, né? Para o sujeito aqui trocar a tinta na impressora. Estão um mês aqui sem tinta, né? Então, velho, tem esses problemas também, né? E eu, de algumas escolas que eu trabalhei numa boa, né? Que tinham professores realmente bons, mas todos eles tinham esse problema de infraestrutura. Mas esses, por exemplo, não faziam nenhum trabalho porco. Que nem esse pessoal que justifica,
Se justifica, não vou dar aula, não sei o que, etc. Pô, meu amigo, então, cara, vai vender, sei lá, cara, vira lixeira, então não enche o saco. Não. Então, pessoal, é o seguinte, avisos, terça-feira agora, primeira terça-feira do mês de dezembro, certo? Vai ser a próxima semana, nós estaremos lançando a nossa revista do Oliver Club, né? O nome da revista é Revista Cronos, certo? Que é o nosso guia de leitura de podcasts. Ele vai ser do Oliver Talk número 1 ao Oliver Talk número 5, certo? E vai ser legal, porque nessa revista nós teremos Ai, meu Deus, tô ficando com sono, já tô gravando de madrugada. Essa revista, ela também é um guia de leitura de podcasts, né? Então, por exemplo, lá entre o Oliver Talk 1, né, e até o número 5, eu vou passar para vocês várias bibliografias que nós usamos, né, para desenvolver o podcast. Então vai estar lá livros, vai estar os filmes, os artigos que nós lemos, né? E vai ser legal, a revista vai ser em PDF, e eu fiz um sistema lá que toda a palavra em azul, quando você clica, já vai direto para o que interessa, né? Então, por exemplo, você tá lá, eu citei um livro, né? O primeiro Oliver Talk. O livro é, sei lá, um livro do Tolkien. Vou ter que copiar e colar e colocar um navegador, entrar na loja. Não. Você clicou ali, você já vai direto para a loja para comprar aquele livro, né? Então a gente tá fazendo um trabalho, cara, para vocês com poucos recursos, cara, né? Porque não justifica, que nem eu tô falando aqui, a gente fazer um trabalho porco, porque a gente ainda não tem dinheiro suficiente no nosso Oliver Club, né? Mas a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né? Com basicamente 2 pessoas, três, né? Eu, André e o Romanini, não é? Tá sendo assim um negócio interessante. E nós teremos também um artigo, toda vez que nós lançarmos a revista vai ter também um artigo exclusivo, por isso que é uma revista. Sem artigo só vai virar um guia de leitura, né? Nós teremos um artigo e nós sempre tentaremos trazer uma pessoa assim, boa, né, sobre o assunto. Então terça-feira vai ter já o lançamento da revista, certo? E também, próxima semana, nós teremos os nossos podcasts exclusivos, tá? O André, ele vai fazer um podcast aberto de graça, como sempre, sobre Eric Voegelin, mas também vai lançar algumas partes específicas, um complemento maior sobre o Eric Voegelin para quem for assinante do Oliver Club, certo? E se você não for assinante, vai estar aqui na descrição, né? Vai estar lá o Oliver Club e o endereço é apoia.se/Oliver Talk. Você vai lá, se assina, né, e ajuda a gente a te ajudar, certo? Pra gente é muito importante isso, pra você também. E também não posso esquecer de falar aqui da Wake Up Império, né? O Romanini pediu para dar para vocês um aviso, né? Eles fizeram uma parceirinha com Brasileirinhos, né? Se você nunca ouviu falar desses caras, por favor, saia para tudo e vá assistir, né, o canal dos Brasileirinhos, certo? Então o Romanini, ele fez uma parceria com Brasileirinhos autorizada. Isso significa o quê? Que ele está lançando roupas, certo? Com os símbolos, né, dos Brasileirinhos, né? Não é Brasileirinhos, tá? Brasileirinhos, certo? Então também não se esqueça de visitar a loja Wake Up Império. Romanini é outro que está nessa batalha também. E comprar roupa, né? Porque se é para ser conservador, reacionário, eu não sei mais o que, um não de esquerda, você tem que ser um não de esquerda com estilo, né? Porque pessoas bonitas são pessoas também agradáveis, né? Quanto mais bonito, também é melhor. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por estar aqui nesse momento até o podcast. Agradeço a audiência, agradeço por você estar escutando. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos, né? A gente faz tanto podcast, às vezes só ouve, compartilhe o conhecimento. Compartilhe. Isso ajuda você, ajuda as pessoas também ao seu redor, certo? Então, um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Fui! Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.